Que beleza, que bonito, que legal, que bacana ter você aqui com a gente nesses 20 minutinhos de muito conhecimento e diversão aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Aí, um complemento também com relação ao gráfico espaço-tempo. Então vamos analisar aqui. Ó. Temos aqui o espaço em função do tempo. Tá? Se nós encontrarmos pela frente um gráfico assim, vamos lembrar aqui, agora eu vou colocar alguns valores, tá? Então, no meu exemplo era o quê? 5, né? 5. Vamos colocar aqui 15, aqui 0 e aqui 2, vai. Tá? Então, neste processo de 0 a 2 segundos, o espaço aumentou 10 unidades. Tudo bem? Beleza. No conceito da velocidade, lembre, velocidade média é igual a velocidade instantânea, que é ΔS sobre ΔT. Não é isso, turma? Vamos lembrar isso aqui? Beleza. Pensando nesse ΔS, agora repare aqui uma coisa. Eu vou selecionar a projeção ortogonal, esse retângulo, esse triângulo retângulo aqui. Tá? Nesse triângulo retângulo aqui, nós temos um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, esta é a medida de um chamado cateto, que muitos viram já no ensino fundamental isso, estão cansados de ver. Este também é um cateto, certo? Esta daqui é a hipotenusa, que não vem ao caso agora. Mas essa medida aqui seria a hipotenusa, tá? O lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se nós pegarmos aqui uma inclinação da reta, e presta atenção numa coisinha, aqui eu vou colocar um ângulo alfa, ó. Aqui é um ângulo, vamos chamar de alfa, tá? Preciso melhorar isso aqui, tá muito borrado. Tá, vou colocar aqui um ângulo alfa, esse outro plano é melhor. Tem um pouquinho de paciência aí, turma, porque... né? Beleza, agora eu vou melhorar aqui. Ixi. O negócio não é fácil, né? Vocês têm dificuldade para desenhar também, vai. Ó, aqui é o ângulo alfa, tudo bem? Beleza. Na função trigonométrica, existe uma função trigonométrica que envolve os catetos. Então, com relação a alfa, esse é o cateto oposto e esse é o chamado cateto adjacente. Adjacente significa ao lado. Então, veja bem, ó, ao lado do alfa, o cateto adjacente. Oposto e adjacente. Tudo bem? Nós temos uma função trigonométrica, repito, veremos com mais detalhes em matemática, mas eu vou explicar aqui, que é a função tangente. Uma função trigonométrica. A tangente eu represento assim, ó, tangente de alfa. Mas eu não preciso entrar em muitos detalhes agora. Grave esta palavra, ó, inclinação. A tangente de alfa é a inclinação da reta. E esta inclinação tem um significado. Repare, hein? Não é a inclinação, não é o ângulo alfa. A tangente de alfa é chamada de inclinação. O alfa é o ângulo de inclinação. Tá? E a tangente de alfa é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente.
O cateto oposto, para falar a verdade, ó, como é cateto oposto, vou escrever assim, vai. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? O cateto oposto, para a gente ter uma ideia, é o ΔS, ó. O ΔS é a medida do cateto oposto. E o cateto adjacente é o ΔT. Então, quando eu fizer a inclinação da reta, que nós temos o ΔS sobre o ΔT, estamos calculando o quê? Isso que eu quero que você grave. Calculando a inclinação da reta, que é a medida do cateto oposto, que aqui no caso seria 15 menos 5, né? Porque no ΔS nós fazemos o quê? No ΔS é posição final menos posição inicial. 15 menos 5, ó, posição final menos posição inicial. Teríamos aqui um cateto oposto, 10. E o cateto adjacente é o ΔT, 2 menos 0. Aqui ficaria 2 menos 0. Então, nós temos um ΔT de, vamos colocar segundo, né, e metros por segundo. Um ΔT de 2 segundos. Então, o importante é isso, ó, que a inclinação da reta é igual à velocidade. Agora é igual mesmo, não é numericamente igual, não. A inclinação é a velocidade. O que é a inclinação de uma reta? É essa medida vertical dividido pela medida horizontal. Isso aqui é uma escada, imagina uma escada. Como é que eu vou medir a inclinação da escada? Eu pego essa medida horizontal e divido pela medida horizontal. Essa medida vertical pela horizontal, só isso. Só que a medida vertical para nós não é o ΔS. E o ΔS é quanto? 15 menos 5. Quanto que daria 15 menos 5? 10. Então, olha lá. O ΔS aqui, ó. A conta que nós fazemos. Posição final menos posição inicial, ó. Então, posição final, esse 10 é 15 menos 5. Tudo bem? E a unidade no sistema internacional, a unidade do S, que nós estamos do ΔS, é o metro. E aqui, o segundo do tempo. Agora a inclinação, não é a medida vertical dividido pela medida horizontal? A medida horizontal não são 2 segundos? Então, mas de onde veio esse 2 mesmo? ΔT, T final menos T inicial, ó. 2 menos 0, ó. T final menos T inicial. Então a inclinação é 5. Se a inclinação é 5, aqui nós temos uma velocidade de 5 metros por segundo. Então esse movimento é um movimento uniforme com velocidade de 5 metros por segundo.